Olá, pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo. E a gente começa essa edição com uma boa notícia. A taxa de desemprego de julho foi a menor desde 2015. Em um ano, são quase 4 milhões a menos de desocupados. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. Olha só, a Justiça liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão 730 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que vão favorecer quase 114 mil pessoas. O valor, já repassado aos tribunais regionais federais, é para fazer os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. E segundo o Conselho da Justiça, cabe aos tribunais, de acordo com o cronograma de cada um, o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Carregar moedas é um hábito que incomoda muitas pessoas. Muitas vezes, então, elas ficam ali esquecidas em alguma gaveta ou guardadas nos famosos cofrinhos. E o resultado disso é que 1/3 desse tipo de dinheiro está fora de circulação no Brasil. Moedas de 5, 10, 25 e 50 centavos. Tem ainda as de R$ 1. Por onde andam essas belezinhas? No açougue do Júnior, a escassez é grande. As pessoas utilizam muito cartão de crédito, o Pix que veio para ajudar bastante, né? Então a movimentação de dinheiro diminuiu bastante, né? E as moedinhas também, né? A gente sempre, todo dia a gente tem que procurar para trocar. Tem muito colecionador que segura e guarda em casa, essas moedas de R$ 1 mesmo a gente não localiza, a gente não encontra, né? E faz um apelo à população para contribuir com o comércio, né? De girar a moedinha. Na loja da Milena não tem sido diferente. Antes, o acesso às notas e moedas era maior. A gente sente falta do dinheiro, da moeda principalmente, que está muito difícil. Às vezes tem cliente que não gosta de receber troco em moeda, entendeu? Aí é a hora que a gente tem que recorrer para os vizinhos, às lojas, mas a gente vai levando. Nessa de recorrer aos vizinhos, já chegou algum momento assim de ir lá pedir para poder trocar, para poder ver uma moeda e também faltar no vizinho? Já chegou. Tanto moeda quanto notas maiores. Quando é alguém conhecido, para não perder a venda, né, a gente deixa aí, depois a pessoa paga. A gente sempre dá um jeitinho. Na pastelaria onde a Rose trabalha, as moedas sumiram. O cliente chega aqui com a nota de R$ 5, por exemplo, o pastel é 4,50. A gente não tem moeda, aí a gente dá o troco em bala ou em caldo, porque a moeda está em escassez, está em falta, gente. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essas moedas? O que vocês estão fazendo com essas moedas, viu? Que estão sumindo. A maioria das lojas que você vai tem placas de pessoas pedindo moedas, porque as moedas sumiram. Você falou que hoje mesmo só tem essas que estão aqui em cima. Sim, só tem esse pouquinho de moeda, para trabalhar até fechar a lanchonete, que é 6 horas. Ou seja, a gente vai ter que se virar para poder dar o troco para o cliente.
Até os clientes percebem a diminuição na circulação do dinheiro. Nossa, tem faltado muito. Eu já passei assim, uma situação, às vezes, lá na loja, sobre troco, né? Da moça ficar quase uns 20 minutos, eu aguardando, porque ela não tinha troco de moeda para passar para o pessoal. E as moedas que ficam em casa, às vezes as crianças gostam de colocar, né, no cofrinho e tal. Aí acontece que dificulta demais as pessoas no comércio. Como a gente pode ver, tem sido cada vez mais difícil encontrar dinheiro em espécie, principalmente moedas, no comércio. Com a evolução nos meios de pagamento, muitas pessoas têm optado por utilizar o Pix, cartões de crédito e até mesmo de débito. Aliado a isso, existem ainda aquelas pessoas que buscam guardar e até mesmo colecionar essas moedas. Tem gente pagando até R$10.000 por uma única moeda de R$1. São numismáticos, pessoas especialistas em estudar medalhas e moedas, mas não é qualquer moeda comprada por eles. Geralmente as com maior valor são de algum momento importante da história. Dentre os modelos buscados estão as moedas comemorativas, confeccionadas no período das Olimpíadas de 2016 no Brasil. Outras moedas raras são as de 50 centavos, produzidas pelo Banco Central sem o número 0. Foram 40 mil unidades de moedas de 50 centavos com o erro, que circularam até 2012. E no primeiro semestre de 2022, o número de imóveis novos vendidos no Brasil aumentou 18% na comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram vendidas quase 88 mil unidades nos primeiros 6 meses do ano. Os dados foram coletados com 18 empresas integradas à Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O destaque é para os empreendimentos de médio e alto padrão. No segmento, o número de imóveis lançados entre janeiro e junho deste ano teve um crescimento de 20% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Já as vendas nesse segmento subiram 103% no período. Segundo a associação, um dos motivos para esse movimento é a oferta de crédito imobiliário de imóveis novos no primeiro semestre deste ano, que cresceu 5% em relação ao mesmo período de 2021. Outro ponto positivo é a relação de extrato-venda, que terminou o semestre com um patamar de 10,9% ao ano, o menor desde o início da série histórica, iniciada em 2014. E falta pouco para as eleições, praticamente uma semana, e todos os preparativos estão sendo feitos para garantir a segurança na votação. Mais de 500 locais do país terão um esquema reforçado. As Forças Federais de Segurança Pública vão atuar em 561 localidades durante as eleições deste ano. 11 estados devem receber reforço na segurança após o pedido dos tribunais regionais eleitorais de cada unidade da federação. A autorização foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, mas deve ser referendada pelo plenário do TSE essa semana. O planejamento e execução do trabalho da Força Federal fica a cargo do Ministério da Defesa. Apenas no Rio de Janeiro, 167 municípios receberão reforço. As forças de segurança também serão enviadas ao Acre, Amazonas, Mato Grosso e Pará, entre outros, e deverão dar apoio logístico no transporte de urnas em localidades remotas, terras indígenas e comunidades ribeirinhas, por exemplo. Normalmente são municípios que têm algum tipo de ameaça de milícias ou ameaça do crime organizado que podem atrapalhar o andamento normal da votação. Alguns eleitores podem se sentir intimidados ou ameaçados, então as Forças Armadas são utilizadas para essa segurança no dia da eleição e também para logística, para levar as urnas eletrônicas nos lugares mais longínquos, onde precisa de uma condição de transporte mais robusto, uma condição mais específica, que não um carro comum. Então as Forças Armadas são utilizadas nesse momento por requisição do TSE. Então é normal, isso acontece há muitas eleições, há várias décadas.
E com a proximidade das eleições, candidatos a qualquer cargo não podem mais ser presos, salvo em delito flagrante ou para o cumprimento de mandado judicial já transitado em julgado. O objetivo dessa medida, que ocorre em todas as eleições, é garantir o equilíbrio na disputa e o pleno exercício da campanha. Qual é a importância dessa garantia? Para evitar que as ameaças de prisão sejam utilizadas com finalidades políticas, não é? Nos rincões do Brasil, que alguém utilize dessas ameaças ou da própria prisão efetiva, né, para atrapalhar a campanha eleitoral e para atrapalhar a vida dos candidatos, a liberdade de pedir voto e que possa haver algum tipo de ameaça para os candidatos. Por isso, esta garantia, por isso, essa proteção aos candidatos. Ainda falando de eleições, a abstenção nas urnas tem crescido no Brasil e o índice é maior entre as mulheres. Na última eleição presidencial, a abstenção do eleitorado foi de 20,32%. Mais de 29 milhões de pessoas deixaram de votar. Já em 2014, o número foi menor, 27.697.000, o que corresponde a 19% do eleitorado apto. Isso no primeiro turno. No segundo turno, o número de eleitores que não compareceram foi ainda maior, cerca de 21%, tanto em 2018 quanto em 2014. Os dados do TSE apontam ainda que os eleitores de 25 a 29 anos faltam mais. A abstenção, ou seja, o número de eleitores que deixa de votar, tem crescido e é maior entre as mulheres. Em 2018, mais de 15 milhões de mulheres deixaram de votar, enquanto entre os homens, a abstenção foi de 14.648.000. E o número de mulheres ausentes deu um salto de 2014 para 2018. Em 2014, a abstenção foi de 18% do eleitorado feminino e em 2018 passou para 20%. Segundo a organização Elas que Decidem, que incentiva a participação feminina na política, na região sudeste, mais da metade das mulheres não votaram em 2018. A organização também aponta que o número de mulheres que votam nulo ou branco é maior do que o de homens. A política brasileira, historicamente, sempre foi ocupada por homens. Vamos lembrar que há menos de 100 anos, as mulheres sequer votavam. Hoje, as mulheres são a maior parte do eleitorado brasileiro. E para que esse eleitorado esteja corretamente representado, tanto no parlamento quanto no poder executivo, é importante que cada vez mais as mulheres se candidatem. Dona Olímpia, que tem mais de 70 anos e nem é obrigada a votar por causa da idade, dá o recado. Depois de tanta luta para conquistar o direito ao voto feminino, é dever de todas as mulheres participar da escolha e comparecer às eleições. Foi um direito adquirido há 90 anos atrás, em 1932. Foi muita luta. E por que nós vamos agora desperdiçar os anos que ainda a gente tem aqui para frente? Vamos até as urnas, vamos dar o nosso voto, colocar lá representantes. É isso aí, tem que dar valor ao direito adquirido. E veja a seguir, Organização Pan-Americana de Saúde faz alerta. Paralisia infantil pode voltar no Brasil. E você vai ver também as lágrimas de emoção de uma senhora que fugiu da guerra, mas não aguentou a saudade e voltou para casa. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez e eu volto com um aviso. A Organização Pan-Americana da Saúde fez um alerta preocupante nessa semana. Segundo a entidade, a paralisia infantil pode voltar no Brasil e também em outros países. E o motivo é a baixa vacinação contra a doença. No Brasil, não há registro de infectados desde 1989 e, em 1994, o país recebeu o certificado de erradicação emitido pela OPAS. No entanto, nos últimos 10 anos, a cobertura vacinal da poliomielite caiu em 96,5% em 2012 para 61,3% em 2021 no Brasil. Um dado que acende o sinal de alerta, especialmente no momento em que a doença é detectada em alguns países.
Atualmente, o ministro da Saúde comanda uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação para a utilização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menor de 15 anos, com o objetivo de melhorar os índices da cobertura vacinal, mas os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde mostram que a adesão não foi animadora, ficou abaixo de 50%. Em razão disso, a campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro. E o Instituto Butantan entregou nesta semana 1 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde para a vacinação de crianças de 3 a 4 anos de idade. O Programa Nacional de Imunizantes do Ministério da Saúde recebe doses da Coronavac para a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19 no país. A produção da vacina, que estava paralisada desde o início do ano, foi retomada no final de agosto, após a chegada de um lote do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo. Importado da farmacêutica chinesa Sinovac, a quantidade que veio para o Brasil é suficiente para 6,5 milhões de doses do imunizante. Apesar disso, o Ministério da Saúde efetuou a compra de somente 1 milhão de doses. Segundo o Butantan, além do lote de imunizantes entregue nesta segunda-feira, mais 2,5 milhões de doses vão estar disponíveis para aquisição ainda neste mês. E a busca por proteção contra os vírus respiratórios tem ficado cada vez mais sofisticada após a pandemia. A novidade agora foi apresentada por pesquisadores chineses. Eles desenvolveram uma máscara que permite detectar o vírus da Covid ou da gripe no ar. E em apenas 10 minutos, um alerta é então enviado para um smartphone. Os patógenos respiratórios que causam a Covid e a gripe se espalham através de pequenas gotículas e aerossóis liberados por pessoas infectadas quando falam, tossem e espirram. Só que essas moléculas contendo o vírus podem permanecer no ar por muito tempo. De acordo com um estudo liderado por 6 cientistas que trabalham em uma universidade de Xangai, o sensor colocado na máscara foi capaz de detectar os vírus SARS-CoV-2, da Covid, e H5N1 e H1N1, da gripe. Embora a pandemia tenha feito com que todos usassem máscaras e outros acessórios para se proteger, a flexibilização levou a uma queda no uso. Ainda assim, é possível encontrar pessoas ao redor do mundo se protegendo. Este novo dispositivo, ainda sem estimativa de custo, que é montado fora da máscara com uma bateria de lítio recarregável, foi testado pulverizando patógenos nele em um ambiente interno, simulando um cenário provável em que alguém está falando ou tossindo. Os sensores responderam ao líquido, que era cerca de 70 a 560 vezes em menor quantidade do que a produzida em um espirro, enviando alertas para dispositivos como um telefone. Os pesquisadores disseram que o dispositivo foi melhor usado em espaços fechados, onde o risco de infecção é alto, e estão trabalhando para diminuir os tempos de detecção e a sensibilidade do sensor. Fumar é um péssimo hábito em qualquer circunstância, mas os pais que fumam perto dos filhos pequenos podem prejudicar inclusive os netos. Segundo um estudo feito na Austrália, o risco dos descendentes da segunda geração desenvolverem asma aumenta 59%. Conhecidos como fumantes passivos, as crianças expostas recorrentemente à fumaça do cigarro dos pais durante a infância têm um risco maior de desenvolver quadros de asma não alérgica. A probabilidade aumenta ainda mais caso o pai tenha também se tornado fumante ao crescer. Os pesquisadores australianos da Universidade de Melbourne analisaram informações disponíveis em um banco de dados do estado da Tasmânia de cerca de 1.689 crianças, além de seus pais e avós. Eles selecionaram as crianças que desenvolveram um quadro de asma até os 7 anos de idade e se os pais desses pequenos haviam crescido até os 15 anos com responsáveis que fumavam em casa. A pesquisa também mostrou se os pais cresceram e se tornaram fumantes ou não. O objetivo dos cientistas era avaliar se o hábito de fumar próximo aos filhos, que já é sabidamente danoso por elevar riscos como de doenças respiratórias e câncer, poderia ter seus impactos estendidos até mesmo para as futuras gerações. O monitoramento, que começou em 1968, é um dos maiores do mundo. 2 empresas japonesas estão realizando testes para a construção de uma estrada elétrica. O piso será revestido com dispositivos que vão carregar a bateria dos carros elétricos enquanto eles trafegam pelo local, ou seja, não será mais preciso parar para abastecer.
A tecnologia é promissora e nos primeiros testes realizados, o veículo elétrico foi capaz de rodar a quase 15 km por hora em um circuito criado com bobinas elétricas embutidas sob o chão. No início, o método seria aplicado em alguns ônibus da região, que operam 24 horas por dia sem um motorista no comando. E o objetivo dos desenvolvedores é conseguir eliminar a necessidade de baterias grandes e estender o alcance de condução dos veículos elétricos. A tecnologia utilizada na produção é obtida a partir da indução de campo magnético, na qual a eletricidade alimentada nas bobinas dentro da estrada produz uma corrente nas bobinas instaladas no veículo. O concreto reforçado com fibra aumenta a durabilidade do pavimento e permite que as bobinas da entrada sejam instaladas perto da superfície para obter o máximo efeito. Na Europa, um tipo semelhante está sendo testado por outros criadores de automóveis. A metodologia será testada até março para determinar como ela funciona em uma rua real. E o plano é ter a tecnologia na prática em 2025. Esta semana foi marcada pelo aumento da tensão na guerra da Ucrânia. Nos últimos dias, houve até ameaças de um ataque nuclear. Mas se as palavras que saem da boca dos governantes não são animadoras, as lágrimas que escorrem dos olhos de pessoas simples ajudam a manter viva a esperança de dias melhores. Um exemplo é a dona Olga, uma senhora ucraniana que fugiu da guerra, mas não aguentou a saudade e voltou para casa. Olga Valkova chorou quando teve que deixar sua casa de campo devido à invasão das tropas russas. Mas agora, as lágrimas são de alegria por poder retornar a Troitsk. Ela finalmente conseguiu se reunir com o irmão e a cunhada depois de mais de 6 meses sem poder se ver. Tudo dentro de mim está tremendo, estou muito feliz. Hoje me levantei, estava chovendo e eu disse, vamos para a cidade. Antes da guerra, Olga e seu marido Alex, um caminhoneiro aposentado, iam à sua casa de campo várias vezes por mês para cuidar da horta. Ao retornar, a casa estava intacta. Troitsk é uma pequena cidade composta por fileiras de casas com hortas, patos e um lago de pesca, localizada entre os vastos campos de girassóis do nordeste da Ucrânia. Em 25 de fevereiro, o segundo dia da invasão, o repentino avanço russo em Kharkiv rapidamente engoliu a cidade. Olga não estava lá, mas sua amiga Ana conta o que aconteceu. Foi uma ocupação real. Eles nos revistaram a fundo. Entraram em nossas casas, verificaram nossos documentos, revistaram todos os lugares. Os armários, os porões, olharam todas as partes. O dia da libertação não foi menos intimidante. Os moradores ouviram explosões na cidade vizinha de Shevchenkov e depois observaram a chegada dos tanques. Mas eles ficaram aliviados quando perceberam que era a 92ª Brigada do Exército Ucraniano. As forças russas usaram Troitsk como rota de abastecimento e patrulharam a área, mas não estabeleceram uma base na cidade. O russo é a língua mais falada na região de Kharkiv, mas a cidade resistiu ao avanço de Moscou e os habitantes de Troitsk rechaçaram a invasão de Putin. No dia 7 de setembro, a contraofensiva surpresa ucraniana empurrou as tropas russas para o leste, levando alegria e alívio aos moradores. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.